E a gente conversa agora com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que vai fazer um balanço sobre a reabertura, a flexibilização na capital até agora. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta na hashtag VisãoCNN, que eu e Luciana estamos acompanhando aqui no Twitter. Prefeito, seja muito bem-vindo mais uma vez. Antes de falar da flexibilização, eu preciso perguntar ao senhor sobre este incêndio que foi registrado ali na rua Antônio dos Santos Neto, numa comunidade aqui da zona oeste da capital. A nossa equipe está lá acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas o que as autoridades já sabem sobre o que teria provocado e também quais medidas já estão tomando. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, prazer falar com vocês. As equipes da Prefeitura já estão por lá, Defesa Civil, Assistência Social, Subprefeitura, para prestar auxílio assim que os bombeiros liberarem. Ainda não há nenhuma notícia aqui oficial das causas desse incêndio. Assim que a gente tiver qualquer confirmação, a gente divulga para a imprensa. Mas as equipes já estão às postas da área do social para entrar assim que os bombeiros autorizarem para ajudar essas famílias no que for necessário. Prefeito, boa tarde. Luciana falando aqui. Eu queria também começar a entrevista com uma outra notícia do dia, que é a volta do futebol. E aí a gente tem aqui hoje o anúncio da volta já para o dia 22 de julho. Houve muito apelo lá na entrevista coletiva para que as pessoas não se dirijam ao estádio, os torcedores que se encaminhem para o estádio para acompanhar o futebol, porque não vai ter público. Por outro lado, a gente tem a reabertura de bares e a gente sabe que nas reaberturas de bares as pessoas gostam muito de assistir o futebol. O senhor teme a aglomeração, teme aquilo que a gente chamou de efeito Leblon, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada? Aqui na cidade de São Paulo, nós optamos por autorizar a reabertura de restaurantes e bares em locais fechados, nas áreas internas. Nós proibimos o atendimento na rua, o atendimento na calçada, exatamente para poder evitar as cenas de aglomeração que a gente viu no Leblon, que a gente viu em Londres, que a gente viu repetidas em alguns locais. Então, como os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar com apenas 40% da capacidade e apenas internamente, a expectativa é que a gente não tenha repetida as cenas que a gente viu em outros locais, exatamente para poder evitar, inclusive com a proibição e limitação do horário das 17 horas. A gente espera não ter esse tipo de atitude aqui e com o tempo, se for o caso, a gente vai flexibilizando ainda mais. Mas a preocupação agora, a cautela, é continuar a evitar a aglomeração. Não é porque nós estamos na fase de flexibilização que nós já vencemos a pandemia. Pelo contrário, a pandemia continua, é um problema ainda grave a ser enfrentado, mas com os índices que a cidade já atingiu, já é possível começar a reabrir alguns espaços e por isso autorizamos os bares e restaurantes desde essa última segunda-feira. Prefeito, algumas pessoas já estão mandando mensagens aqui para a gente nas nossas redes sociais, algumas delas querendo saber sobre a reabertura dos parques públicos. Para a capital de São Paulo, já há algum plano para que isso de fato ocorra a partir da semana que vem? O que vocês pretendem fazer para voltar a oferecer, então, os parques à população? O prometido que nós vamos cumprir é que ainda esta semana, até sexta-feira, nós vamos anunciar a data de reabertura dos parques municipais, quais protocolos devem ser seguidos, mas já adianto que a reabertura de parques aqui na cidade de São Paulo, quando se der, vai se dar inicialmente somente durante os dias de semana, exatamente para poder evitar ainda a aglomeração aos finais de semana. Parques como, por exemplo, Ibirapuera, chegou a receber no final de semana 50, 60 mil pessoas. Então, a data de abertura vai ser divulgada ainda esta semana, outras regras que devem ser observadas, o que vai funcionar, o que não vai funcionar dentro dos parques, mas já adianto que a reabertura, quando se der, vai começar pelos dias de semana. Prefeito Jorge Rota pergunta: o que falta para aumentarmos os números de testes à população? Sem eles não se sabe a real situação da pandemia. Os senhores sabem a real situação da pandemia aqui na cidade? Não apenas aqui na cidade de São Paulo, nunca faltou teste
para sempre que a área médica recomendou o teste, como agora nós vamos divulgar na quinta-feira a segunda fase do inquérito sorológico, exatamente para poder saber a real situação na cidade. A primeira fase mostrou que 1.160.000 pessoas já estão imunizadas contra o vírus na cidade de São Paulo, já pegaram o coronavírus, 9,5% da população da cidade de São Paulo. Agora, na quinta-feira, nós vamos divulgar a segunda etapa do inquérito sorológico, né, mostrando o que aconteceu nessas 3 semanas entre a primeira e a segunda etapa. O índice na cidade de São Paulo de 9,5%, quando nós iniciamos a reabertura, é muito melhor do que índices como, por exemplo, na França ou na Espanha, que começaram a reabrir com 4%, 5% de prevalência do índice na Espanha e na França. Então, a gente tem sim toda a real dimensão e agora a segunda etapa vai mostrar para a gente ainda de que forma o vírus continua a se comportar e aonde são os principais locais de mais letalidade aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, falando nisso, né, várias autoridades falaram sobre o platô aqui na capital de São Paulo, que é quando os números, né, começam a envergar e quando se tem um controle. O que o senhor fala sobre isso e também sobre uma possível redução, então, de casos aqui na capital? O que já se sabe? Bom, praticamente desde o dia 15 de março, a gente começou a reverter a curva, que era uma curva de crescimento na cidade de São Paulo. Nos últimos 4 semanas, a gente tem tido uma estabilização da doença. Nas últimas 5 semanas, a gente teve redução do número de mortes, sempre que compara os últimos 7 dias com os 7 dias anteriores. Uma redução na quantidade de novas internações na cidade de São Paulo. A gente está com RT aqui abaixo de 1, ou seja, cada pessoa que tem o vírus transmite para menos de uma pessoa. O RT igual a 1 é a referência mundial recomendada pela OMS para poder reabrir a economia e a gente está aqui com RT abaixo de 1 na cidade de São Paulo. Então aqui a gente vem colhendo bons índices e depois de 4 semanas de reabertura do comércio, ao invés da cidade retroceder e ter que fechar mais uma vez, a gente avançou para a fase 3, para a fase amarela, possibilitando a reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza, salões de estética. Então, aqui na cidade de São Paulo, pelo que mostra a curva, o pior já passou, mas a pandemia continua. A gente continua a solicitar a atenção da população, de evitar aglomeração, evitar sair de casa e, se for sair de casa, utilizar máscara. Prefeito, muita gente perguntando aqui sobre a volta às aulas, sobre a abertura de academias, mas eu queria também falar sobre essa última frase do senhor, o retroceder. Retroceder é uma opção, caso esses índices aí fiquem ruins daqui para frente? Não tenha a menor dúvida que isso será automático na cidade de São Paulo. Se os índices piorarem, a gente volta ou para a fase 2 ou para a fase 1. Quer dizer, nós não vamos permanecer nesse nível de flexibilização se os índices piorarem na cidade de São Paulo. Por isso a gente faz um acompanhamento diário desses índices, da taxa de lei de ocupação, da quantidade de novos casos, da quantidade de novas internações, da quantidade de óbitos, para ir não deixando piorar e só depois de 10, 15 dias tomar qualquer tipo de medida. Então, todo dia a gente faz esse acompanhamento aqui na cidade de São Paulo, inclusive divulgando os números, já passamos de mais de 100 boletins diários divulgados aqui na cidade de São Paulo e, se for o caso, nós, claro, vamos retroceder e vamos voltar a fechar na cidade. Prefeito, Rafael Chaves quer saber qual é o plano e a previsão para a abertura de academias na cidade de São Paulo. As academias estavam na fase 4, na fase verde. Agora o governo do estado autorizou que sejam reabertos na fase 3. O protocolo, então, agora está sendo analisado pela Vigilância Sanitária do município. A expectativa também é ainda esta semana, da mesma forma que os parques ainda devem anunciar quando que serão reabertos. A nossa expectativa é esta semana também anunciar quando as academias serão reabertas na cidade de São Paulo, ainda só com 30% de ocupação máxima que elas têm.
Bom, ainda nessa linha, prefeito, a Aline quer saber a volta às aulas da rede municipal, ensino fundamental e médio. Quando? Nós vamos acompanhar aqui o cronograma do governo do Estado de São Paulo, que é a partir de setembro a retomada das aulas. A gente retoma primeiro nos anos finais dos ciclos, terceiro, sexto, nono ano. E depois eu retomando ao total de 6 semanas para que os 1 milhão de alunos da rede municipal possam voltar às aulas. Prefeito, aproveitando, então, a Fernanda Lima quer... Perdão, prefeito, daqui a pouco a gente já encerra a entrevista. A Fernanda Lima quer saber se no caso das universidades é o mesmo cronograma das escolas aqui na capital. É o mesmo cronograma, todo o setor de educação, só a partir de setembro, se o estado todo estiver na fase amarela. Prefeito, eu queria saber também sobre transporte público. Agora que aumentou a circulação de pessoas nas ruas, os senhores têm um plano diferente para o transporte público? A gente está ainda com algo em torno de 50% da demanda, 50% total de passageiros. A gente está com 84% da frota circulando na cidade de São Paulo. Diariamente, os fiscais da SP Trans têm acompanhado isso na cidade, verificando aonde que tem necessidade de ampliar ônibus e aonde que o ônibus está indo vazio é possível diminuir. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que conter o avanço do vírus, a gente também tem que conter o avanço do subsídio na cidade de São Paulo. A previsão inicial esse ano era um subsídio de 2,3 bilhões de reais. A gente já vive a possibilidade de chegar a 3,8